O ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda, ele fez um pronunciamento lá na Câmara dos Deputados no dia 23 de novembro. Tá? Então, é estratégia para enfrentar o aprofundamento da crise mundial. Então, tem os gráficos aqui, eu vou comentar esses gráficos para vocês. Bom, vamos lá. A economia mundial deteriorou-se nos últimos meses. Países avançados não superaram a crise de 2008 e estão tendo uma recaída. Corre o risco de. Esse corre o risco de é um eufemismo, tá? Vai acontecer. Longo período de baixo crescimento com possibilidade de recessão. Tá? Vai acontecer isso aqui. Mergulharem numa crise de dívida soberana. Vão mergulhar. Enfrentarem nova crise financeira. Vão enfrentar. O quadro pode se agravar se houver nova ou velha crise financeira na Europa, na esteira da dívida soberana de alguns países. Então, isso aqui vai acontecer. Hoje, o epicentro da crise está na Europa, realmente. Né? Existe grande apreensão quanto ao risco de contágio para grandes economias europeias, como Itália, Espanha ou mesmo França. Então, a Itália com a Espanha está ao lado dos PIGs. A França já passou para o lado dos credores. Tá? A França vai ser o primeiro dos credores a ter problema, porque a situação dela está mais fraca. A Alemanha é muito mais forte, tá? Seria a última. Líderes europeus estão se movendo, mas ainda é necessária maior agilidade e determinação. Qual que é o problema da Europa? O problema da Europa é que as soluções elas implicam prejuízos para alguns países e benefícios para outros. Então, por exemplo, eles querem colocar a dívida europeia toda junta, mas a Alemanha não quer, porque a Alemanha é austera, os outros são gastadores, então ela teria prejuízo. Então o trem não anda porque não tem como andar. O Banco Central Europeu deveria atuar com mais flexibilidade e ousadia. Bom, isso aqui é o que os credores da Europa querem, porque eles querem garantia da Alemanha para título grego. Então a Alemanha não quer dar, tá? Isso aqui, sinceramente, é bom para alguns e ruim para outros. O Fundo Europeu de Estabilização Financeira pode ajudar se for ampliado de 440 bilhões para mais de 1 trilhão. Você amplia o fundo europeu e quem que dá esse dinheiro para ampliação? Esse que é o detalhe, tá? A Alemanha não quer dar, porque a Alemanha faz tudo certinho e não quer pagar pela cagada dos outros. Contudo, as dificuldades políticas e a falta de ousadia podem levar ao pior cenário de uma nova crise financeira. Então, o problema da Europa é que não há um acordo entre os vários países, cada um atua de uma maneira. Existem países perdulares, como os PIGs, existem países austeros, como a Alemanha, e eles não se entendem, cada um quer uma coisa. E para fazer os Estados Unidos da Europa está difícil. Aqui tem o crescimento, tá, dos países. Os países em azul são acima de 2%. A Argentina, apesar do pessoal meter o pau lá, 8%. O Brasil até que está bem na fila. Tá, esse ano é um ano um pouco de contenção, então não vai. A China 9,5%. A China caindo é 9,5%. Imagina se ela estivesse bombando. A Índia é o país do futuro, tá? Depois que a China der uma mainada no crescimento dela, o Oriente Médio, por causa do petróleo, está crescendo bastante. Então a Europa como um todo crescendo pouco, Estados Unidos, a Austrália, não sei qual que é o problema lá. O Japão, ó, desde 1990 em crise, está mais de 20 anos em crise. Então o Japão está puxando a fila do que vai acontecer nos outros países do mundo. É uma crise longa, não é uma crise pontual. Efeitos sobre os países emergentes. Os países emergentes começam a ser afetados, realmente, em maior ou menor medida, o que pode levar a crise internacional para novo patamar. Redução dos mercados. Então, o comércio mundial está diminuindo um bocadinho. Redução do comércio mundial, acirramento da concorrência, políticas monetárias expansionistas, redução do crescimento, guerra cambial. Então, isso aqui tudo está acontecendo. Economias emergentes crescem aí, acima da média. Então, o que está havendo, gente? Está havendo uma grande convergência. Os países pobres, eles estão crescendo mais do que os países ricos. Então, o PIB per capita dos países pobres está alcançando dos países ricos. Isso aqui é uma coisa que vem acontecendo desde 1990, não é coisa nova. Só que essa distância, aqui, ó, tá vendo? A distância aqui era menor, a distância está se ampliando. A distância entre o crescimento rico e pobre. Então, os países desenvolvidos estão encalacrados e os países pobres estão tentando alcançar os ricos. Instabilidade externa e guerra cambial prejudicam a indústria brasileira de manufaturados. Então, as exportações de manufaturados, está vendo até que eles estão se mantendo, só que as importações estão aumentando muito mais rápido, diminuindo o saldo comercial brasileiro de manufaturados. Então é isso aqui que o Guido Mantega usa para poder fazer
aquele aumento do IPI sobre os carros importados, tá? Aquele trem lá, eu não concordei com aquele trem não, mas ele tem uma certa razão em fazer, apesar do assodamento, do trem mal feito, né? Mas é por isso aqui, realmente o brasileiro está importando muito bem industrializado. Mas está importando porque tem dinheiro, né? Aqui a quantidade de carros, ó, redução do IPI para fábricas com investimentos em inovação e componente local. É isso que o Guido Mantega está defendendo a decisão dele. Licenciamento de veículos nacionais importados. O problema é que a quantidade de veículos importados estava aumentando muito, está vendo, no licenciamento. Então, por isso que eles tomaram aquela medida. Brasil, quinto maior mercado mundial. Então, o Brasil realmente é uma potência hoje. Maior investimento das montadoras. Investimento das montadoras médio anual. Está vendo? Então, com essas medidas, aparentemente, o Brasil, quinto maior consumidor e sexto maior produtor mundial de veículos. As empresas vão investir. Então, aparentemente, a medida do Guido Mantega vai dar certo. Apesar de eu não concordar, parece que vai dar certo. O Brasil está mais preparado para a crise. Reservas internacionais de 350 bilhões de dólares, gente. É muita coisa. Em 2008 tínhamos 200 bilhões. Então, tá vendo? Aumentou, dá quanto isso? Dá uns 70% mais ou menos. Mercado interno relevante. Vendas nos varejos continuam crescendo. Depende menos do mercado externo do que outros países. Solidez do sistema financeiro brasileiro. Isso aqui, gente, é porque o governo brasileiro não obedece os bancos. Os Estados Unidos, Europa e Japão, o governo ficou de quatro para o sistema financeiro e só fez merda, não regulou, não fiscalizou o sistema financeiro. Muito pelo contrário, produziu leis que deixassem com que eles agissem com liberdade. Então deu aquela merda lá. O Brasil está totalmente diferente. Baixo endividamento externo do setor público. Então o Brasil é credor em dólar. Quando tem crise cambial, o governo ganha dinheiro. Maior confiança no Brasil, novo rating da Standard & Poor's. Então o Brasil está ganhando aquele grau de investimento, ainda está ganhando, enquanto os outros países ricos estão perdendo, o Brasil está ganhando. Então o Brasil está muito bem na fita e preparado para enfrentar a crise, como eu já vinha falando em vários vídeos meus. Formação bruta de capital fixo. O que é isso? Isso é investimento, gente. Olha só como que está aumentando os investimentos no Brasil. Então, o pessoal fala que o Brasil não poupa, não poupa, não poupa. Realmente, o brasileiro poderia poupar mais, mas até que mesmo com, por exemplo, com a ajuda da China, com a ajuda dos investimentos externos diretos, tá investindo. É isso que interessa. Depois, a gente vê como que a gente resolve o problema da poupança. Mas o salário do brasileiro com esses investimentos vai aumentar. E por que está se investindo no Brasil? Porque o Brasil é um grande produtor de minério de ferro, um grande produtor de commodities agrícolas, descobriu o pré-sal, então por isso o investimento aumenta. Execução orçamentária PAC 2. O Guido Mantega aqui, ele pega em bilhões, tá vendo? Ele não pega em porcentagem do PIB. Por quê? Porque quando é um dado positivo, ele quer mostrar que está crescendo. Então aqui ele está roubando um pouquinho nas contas, tá? Mas realmente está bom. Mas nota que ele pega em bilhões quando ele quer mostrar um número positivo. Ali na frente nós vamos ver que ele pega em porcentagem do PIB quando o número é negativo. Igual o Daniel Fraga, o Rodrigo Constantino faz, tá? Todo mundo rouba nas contas. Mesmo com o arrefecimento do crescimento, a criação de empregos é forte. Então o Brasil realmente está criando muito emprego, tá? Coisa que a gente não esperava, e os outros países do mundo estão tendo graves problemas com desemprego. O Brasil está bombando nessa área. O mais interessante é o crédito default swap, tá vendo, entre os diversos países. O Brasil já sofreu muito com isso. Isso aqui já teve em torno de 20 mil pontos, sei lá. O Brasil pagava 25% acima dos títulos americanos. Hoje ele paga 2, 3% no máximo. Então, ó, Estados Unidos está o menor risco de falir. A Alemanha, o segundo, tá vendo? A Alemanha está pior do que os Estados Unidos. Por quê? Por causa dos vizinhos dela, tá? Por causa do euro. Os Estados Unidos até que tem conta pior do que a Alemanha, só que os Estados Unidos é politicamente mais unido do que a Europa. O Brasil, muito bem, ó, em terceiro lugar. O Brasil está melhor do que a França. Antigamente o Brasil era bem pior do que a França e hoje a França já está pior do que o Brasil. Espanha e Itália. Se você pegar a Grécia, Portugal e Irlanda, está bem mais para cima aqui, ó. Então o Brasil está arrebentando nesse ponto de confiança mundial. É isso aqui que interessa, tá? Não é a Selic não é importante, é isso aqui que é os juros que importa para o Brasil. Estratégia brasileira para enfrentar a crise, consolidação fiscal. Por que o Guido Mantega fala em consolidação fiscal? É para os deputados e senadores não virem pedir dinheiro, para ninguém vir pedir aumento, tá? Porque realmente o governo tem que jogar na defesa, todo mundo quer roubar o governo. Fazer bons resultados primários em 2011 e 2014. Contenção de gastos de custeio,
abrir espaço para a continuação de investimento e desonerações, tá? Isso aqui para tirar tributo. Criar condições para a redução de juros, tá? Então está baixando os juros. Elevação dos investimentos públicos. Defesa comercial, ações da Receita Federal e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Isso aqui foram o que fizeram com os carros, tá? É questionável, gente, mas todo mundo faz. Eu, sinceramente, não sei se está certo ou se está errado. Fortalecer os fundamentos, perseguir resultado fiscal só 2014, 2011, 2014, resultado primário do governo federal. Então tem uma meta, tá vendo? E o governo já cumpriu a meta. Então está arrebentando. Tinha uma meta. Então a questão fiscal no Brasil, por enquanto, está solucionada. Olha só a dívida do setor público, como é que está declinando. Aqui ele pega em porcentagem do PIB, tá vendo? Porque se ele pegar em reais, poderia ser que estivesse subindo. Então aqui ele pega, e é em porcentagem do PIB mesmo que se faz a conta, tá? É lá atrás que ele roubou nas contas, aqui não, aqui está certo. Então o Brasil, desde de quando o Lula entrou, a dívida líquida do setor público vem caindo consideravelmente, ao contrário dos países ricos que está explodindo. Aqui em 2008, quando teve aquela crise cambial, tá uma pequena crise cambial, o Brasil melhorou a dívida líquida dele. Por quê? Porque o Brasil é credor, o governo é credor em dólar. Então, quando o dólar explode, ele ganha muito dinheiro. Então, o Brasil tem um seguro contra a crise, está totalmente sob controle, está muito bem na fita. Não tem perigo nenhum. Praticamente reduziu pela metade a sua dívida em quantos anos? Em 10 anos. Isso aqui, gente, é o período das vacas gordas. A gente tem que economizar nos períodos das vacas gordas para poder gastar no período das vacas magras. Foram que os países ricos não fizeram. Você tem que pagar essa dívida aqui. Não é que o Lula, o Fernando Henrique tenham feito coisa boa. Isso aqui é um efeito China, é um efeito externo. Não é que eles estão fazendo, é período das vacas gordas, só isso. Novas medidas de estímulo. Crescimento do PIB em porcentagem. Então o PIB vinha caindo muito drasticamente. O Banco Central percebeu isso, abaixou a Selic, tá? Tem uns 2, 3 meses. O mercado financeiro gritou. Os bancos reclamam, é um banco que é a Selic lá em cima. Disseram que o Banco Central estava errado, agora ninguém fala nada. Falaram que a inflação estava muito alta, a inflação caiu, agora ninguém fala nada, mas na hora de meter o pau todo mundo metia, né? O mais importante é que a Selic vem caindo ao longo do tempo. Olha que os picos, 26,5, 19,75, 13,75, tá vendo? Está cada vez menor. E o ponto aqui de baixo está cada vez mais para baixo. Vamos ver dessa vez para onde que vai cair. Eu acredito que o 8,75 é muito baixo, foi uma crise muito forte, não vai cair, mas também não vai subir mais que 13,75. O juro real também no Brasil vem caindo. Isso significa abundância de capital. Se o mundo acredita no Brasil, chove capital aqui. Mas só que algumas pessoas vão perder dinheiro com isso. Quem que perde? Quem vive de dinheiro, quem vive dos juros, quem vive de aluguel. Isso aqui é muito bom para o trabalhador e é ruim para o capitalista. Entendeu? Muita gente vai gritar, mas isso aqui é bom para o povo brasileiro. Queda das expectativas de juros, tá? 2010, 2011. Então, a expectativa de juros de longo prazo, tá vendo? Até 2021 vem caindo ao longo do tempo. O Brasil está melhorando. Depósito compulsório no Banco Central, tá vendo? Quando ele quer pegar um número bom, ele não põe em porcentagem do PIB. Aqui, de novo, deveria ser em porcentagem do PIB. Por isso que aumentou tanto, tá? Mas realmente está bem. Medidas de estímulo e competitividade, administração dos fluxos de capitais, Brasil maior, desoneração, crédito ou investimento, capital de giro, reintegro, desoneração da folha de pagamento, compras governamentais, ampliação do Simples e do MEI, desoneração da pequena empresa, agenda tributária, ICMS. Isso aqui que o Brasil está precisando fazer é uma reforma tributária. Interesse estadual para exportações, projeto de resolução do SONAR. Então, no Brasil, como o ICMS é cobrado na origem e não no destino, compensa você dar incentivo para importação no seu estado e depois exportar para São Paulo ou exportar para outro vizinho que você ganha dinheiro. Então, isso aqui está errado, tem que arrumar, tem que fazer uma reforma tributária. Esse projeto aqui eu não conheço, mas é mais ou menos nesse sentido. Essa alíquota de 2% seria 2% na origem, o resto vai para o destino. Aí você acaba com a guerra fiscal. Mas só que São Paulo não quer deixar acontecer, né? Aí ele é vítima também da guerra fiscal. Guerra cambial. Manipulação cambial. Gente, todo mundo que pode controla o seu câmbio. Você tem que manter o câmbio estável. Então a China, ela não está errada de conter o câmbio. Ela está certíssima. O Brasil também está fazendo a mesma coisa. Restrições aos movimentos de capitais, o Brasil faz.
política monetária expansionista, quantitativista dos Estados Unidos, eles vão monetizar a dívida e isso vai trazer prejuízo para os credores. Como o Brasil é credor deles, vai trazer problema realmente. Reação, aumento das reservas, restrições a capitais externos, tá, que o Brasil faz, tributação com imposto de operações financeiras. Então o Brasil, além de regular a entrada de capital, ainda ganha um dinheirinho com o IOF. Tá? Isso aqui é questão de inteligência, isso aqui é uma coisa boa. Regulação dos mercados derivativos, tem que regular, tá? Porque derivativo, segundo o Warren Buffett, é arma de destruição em massa. Tributação, limite de alavancar. Então o Brasil está muito bem porque está agindo, não está deixando o mercado financeiro bandar nele. O governo continuar tomando as medidas para atenuar os efeitos da crise, garantir a solidez do país, continuar gerando muitos empregos, dar continuidade ao crescimento sustentável. Então o Brasil está arrebentando. Falou, moçada?